E aí, galerinha do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que tenham dormido bem e estejam agora todos bem descansados para a nossa aula de matemática. Isso, muito bem. E aí, Joãozinho, está animado para a aula de hoje? Sim, professor, estou muito animado, porque a aula de hoje vai ser muito boa, porque nós vamos revisar o conteúdo que estudamos ontem e antes de ontem, e aí vamos aprender muito mais. Muito bem, Joãozinho. É isso aí, cara. Vamos lá, né? Vamos estudar então. Pessoal, nossa aula de hoje é aula de revisão, certo? Para reforçarmos os conteúdos que estudamos, beleza? É o seguinte, o que nós estudamos essa semana, pessoal? Quarta e quinta, né? Trabalhamos o quadro de ordens, certo? Então, nossa aula hoje de sexta-feira, como é só uma aula de matemática, nós vamos fazer aí a revisão, beleza? Então, nós vamos revisar. O que é o quadro de ordens, pessoal? É o quadro onde você organiza as ordens dos números, ó. Começando aqui pela ordem das unidades, certo? As unidades. Aí vem a ordem das dezenas. Lembrando que a ordem das unidades é a primeira ordem, certo? Primeira ordem. A ordem das dezenas é a segunda ordem. A ordem das centenas é a terceira ordem. A ordem das unidades de milhar é a quarta ordem. A ordem das dezenas de milhar é a quinta ordem. A ordem da centena de milhar é a sexta ordem e assim por diante, certo, pessoal? E aqui nós vimos um númerozinho 1234. Professor, por que é que eu leio 1234? Porque o 1 está na ordem das unidades de milhar, por isso que é 1.000. Aí 200, ó, que são 200, 200 não é 200, 3 dezenas não é 30 e 4 não é 4, 4 unidades. Então, ó, 1.234, certo? É assim que nós lemos os números, beleza? Então, o quadro de ordem serve para você aprender a organizar os números de acordo com as suas ordens, né? Se a primeira ordem é a das unidades, na segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem das unidades de milhar, quinta ordem da dezena de milhar e sexta ordem da centena de milhar. E nós vimos também uma dicasinha quando nós vamos realizar somas, né? Adições ou subtrações. Nós temos que alinhar os números de acordo com as suas ordens, certo? Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você vai somar, ó, 35 mais 27. Olha aí como é legal. Então você tem que identificar que as ordens elas começam da direita para a esquerda com a unidade, depois dezena e assim por diante. Segue essa mesma ordem aqui, ó, do quadrinho de cima. Aí como aqui eu só tenho duas ordens, então só tenho a ordem das unidades e a ordem das dezenas. E o número 27 também eu só tenho duas ordens, então eu vou organizar a unidade embaixo de unidade, que a unidade do 27 é o 7, a unidade do 35 é o 5, então tem que ficar um embaixo do outro, certo? O 7 embaixo do 5. E o 3 do número 35 é a dezena, então eu tenho que alinhar com a dezena do número de baixo, que é o 2, certo? Então, unidade alinhado com unidade, dezena alinhado com dezena. Aí sim eu consigo realizar a minha operação matemática. Beleza? E aí eu somo, ó, 5 com 7 dá 12. Vai 1 para cá. Que não deu 12, é uma dezena mais duas unidades. Aí a dezena eu levo lá para cima, para a ordem das dezenas. Aí vou agora somar 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6. Certo? Então, se eu tiver 3 dezenas mais 5 unidades e acrescentar 2 dezenas mais 7 unidades, eu vou ficar no total com 6 dezenas e 2 unidades, 62. Beleza, pessoal? Esse é o nosso quadrozinho de ordem, certo? Nós vimos também a diferença entre classe e ordem, né? Classe é um agrupamento de 3 ordens, certo? E aí demos um exemplo aqui do número 100, que é uma classe porque tem 3 ordens, ou seja, 3 algarismos, que nós vamos ver a definição aqui embaixo. O que é uma ordem, professor? Cada casa ou algarismo, certo? Então, cada algarismozinho, cada número é uma ordem, certo, pessoal? E vimos aqui alguns exemplos, né? O número 100, por exemplo, ó,
eu tenho uma classe, né, e tenho 3 ordens. O número 20, eu tenho uma classe e tenho 2 ordens. Número 4, tenho uma classe e tenho uma ordem. Lembrando que para a classe, para que eu conte uma nova classe, eu não preciso ter precisamente os 3 algarismos. Se eu tiver um algarismo, já é uma classe. Aí, para eu preencher aquela classe, eu preciso de 3 algarismos. Aí, passou de 3 algarismos, aí eu já tenho que colocar aquele número que passou dos 3 algarismos para outra classe, certo? Exemplo, ó, eu tenho um número aqui 2. Aqui eu tenho uma classe, certo? Se eu tiver o número, aqui eu tenho uma classe, ó, certo? Se eu tiver o número 20, ó, também eu só tenho uma classe, certo? Se eu tiver o número 200, também eu só tenho uma classe. Só preciso de uma classe para colocar, porque uma classe não cabe até 3. A classe cabe até 3 ordens, ou seja, até 3 algarismos. Então, se eu tiver um algarismo, só preciso de uma classe. Se eu tiver 2 algarismos, só preciso de uma classe. Se eu tiver 3 algarismos, só preciso de uma classe para colocar eles dentro. Agora, se eu tiver 4 algarismos, o número 2000, aí eu preciso de 2 classes, certo? Porque em uma classe só cabe no máximo 3 algarismos. Então, esses 3 zeros, ó, ficam na primeira classe das unidades. Aí não tem mais um número, que é o 2. Então, o 2 ele já não cabe mais dentro da classe das unidades, que a classe das unidades só pode ter 3 algarismos. Aí eu já tenho que criar uma nova classe para colocar o 2, que faz parte agora da classe dos milhares. Entendido, pessoal? Beleza, aí fizemos um exemplozinho aqui, ó. Tá vendo? Nós vimos ó, que um algarismo cabe dentro de uma classe só, 2 algarismos cabem dentro de uma classe só e 3 algarismos cabem dentro de uma classe só. Agora, quando eu tenho 4 algarismos, ó, aí eu já preciso de 2 classes. Porque a primeira classe, que é das unidades, fica dentro de uma classe, certo? Primeira classe, que é das unidades, pega os 3 algarismos aqui, ó, os 3 finais, né? E tenho que abrir uma nova classe para colocar o número 4, que já faz parte da classe dos milhares, né? Beleza. Aí o número 23.452 também eu preciso de 2 classes. Lembrando que o 4020 eu tenho 4 ordens, né? Eu tenho 4 algarismos. E o 23.452 eu tenho 2 classes, ó. Que aqui eu tenho 3 algarismos. Lembrando que eu começo a contar da direita para a esquerda, né? As ordens para saber quantas classes eu vou precisar. Então, ó, tem aqui a primeira ordem, que é o 2, segunda ordem, que é o 5, terceira ordem, que é o 4. Aí tem uma quarta ordem. Opa, então eu tenho que abrir uma nova classe. Não cabe mais dentro da classe das unidades, que só cabe 3 algarismos em cada classe. Aí eu abro uma nova classe para colocar o 3. Aí beleza. Aí tem o 2. Coloco dentro da mesma classe dos milhares. Porque cabe 3 também dentro da classe dos milhares. 3 algarismos. E até agora só tenho 2. Então só precisei de 2 classes. A classe das unidades e a classe dos milhares. E aí eu tenho 5 ordens, que são 5 algarismos. Beleza? Tranquilo, pessoal. Se tiver dúvida, pessoal, volta o vídeo, certo? Assiste novamente para não ficar dúvida, ok? Vamos lá. Valor absoluto e valor relativo. Nós vimos que o valor absoluto ele é o mesmo valor independente de onde ele se encontra, né? No número 235, ó, o 2. Qual o valor absoluto do 2? Coloquei aqui, ó. Qual o valor absoluto do 2? É o próprio 2. Qual o valor absoluto do 3? É o próprio 3. Qual o valor absoluto do 5? É o próprio 5, certo? Valor absoluto. Por quê? Porque ele é aquele número ali e acabou a história. Não tem pra onde correr. Agora, quando eu vou para o valor relativo, aí muda tudo, né? Vai depender de onde o algarismo se encontra, certo? No valor absoluto, o 2 vai ser sempre 2, independente de onde ele esteja. O 3 vai ser sempre 3, independente de onde ele esteja. O 5 vai ser sempre 5, dependendo de onde ele esteja. Agora, no valor relativo, aí é relativo, né? Vai depender de onde ele se encontra. O 2 nem sempre vai ser 2, ou nem sempre vai ser 20, ou nem sempre vai ser 200, pode ser 2.000, 20.000. Depende de onde ele se encontra. Aí o 2, ó, ele está na ordem das centenas. Então, eu tenho 2 centenas, ó, 200, certo? O 3 está na ordem das dezenas. Então, eu tenho 3 dezenas, que é 30. O 5 está na ordem das unidades. Então, eu tenho 5 unidades.
Beleza? Então, o valor relativo depende de onde ele se encontra para que eu diga qual é o valor relativo daquele número. Se tiver na ordem das centenas, então eu vou contar quantas centenas. Ah, é 3, está na centena, então são 3 centenas que dá 300. Beleza? E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Isso aí. E aqui tem mais exemplos, né? Das classes, né? Ó, de 3 em 3 eu vou formando as classes, ó, da direita para a esquerda, né? De 3 em 3. As três primeiras ordens, vamos dizer assim, né? Que é a primeira, a segunda, a terceira ordem, faz parte da classe das unidades. A quarta, a quinta e a sexta ordem faz parte da classe dos milhares. A sétima, a oitava e a nona ordem faz parte da classe dos milhões. E assim por diante, ó. A décima ordem aqui, ó, já faz parte dos bilhões. Entendido? Então, muito bem. Quando eu vou ler esse número aqui, ó, 34.458, eu leio 34.000 por isso, ó, porque eu tenho 3 dezenas mais 4 unidades na unidade de milhar, na classe dos milhares. Então eu tenho, ó, 34.000, que está na classe dos milhares, e 458 unidades. Beleza, pessoal? Só para a gente fazer um exemplozinho aqui, ó, para você entender a questão das ordens e das classes, ó. Se eu tiver um número assim, ó, 47, 528, 321. Eu tenho quantas ordens aqui desse número? Quantas ordens? É só contar a quantidade de algarismos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 ordens. E tenho quantas classes? Você pode pensar assim, ó. Vou dar uma dica para ficar mais fácil. Professor, como é que eu vou saber quantas classes eu tenho? É só pegar o número e ir fazendo agrupamento de 3 em 3, ó. Agrupo esses 3, porque aqui é a classe das unidades, né? Por que, professor, que é assim? Porque só cabe 3. Dentro de cada classe só cabe 3 algarismos. Então, começa da direita para a esquerda, analisando de 3 em 3, fechando os grupos de 3 em 3. Ou seja, fechando classes de 3 em 3 ordens. Beleza, fechei a primeira classe com 3 unidades aqui, né? Que foi a centena, dezena e unidade. Aí eu venho para a segunda classe, pego mais 3 algarismos, que é a ordem dos milhares. Beleza? E aí, ó, o que sobrou aqui foram 2 algarismos. Professor, eu posso formar uma classe só com 2 algarismos? Pode, meu anjo, você pode formar até só com um. Porque na classe dos milhares não cabe 4 algarismos, só cabe 3. Então, se tem mais um algarismo aí, eu tenho que colocar na outra classe. Muito bem, Joãozinho. Pensei que o Joãozinho já estava dormindo, mas estava ligado na aula aqui, viu? Beleza, Joãozinho. É isso mesmo. Certo? Que ele explicou. Então, aqui já é a classe dos milhões. Certo? Milhões. Então, eu tenho 3 classes, né? Classe das unidades, a classe dos milhares, classe dos milhões. Beleza? Então, é assim que você vai formando as classes e formando as unidades. Beleza? Pessoal, nós vamos para a nossa atividadezinha de casa, certo? Se tiver alguma dúvida aí, você me pergunta, que foi uma aula de revisão, para revisar o nosso conteúdo que nós estudamos na semana, certo? Tiver dúvida, volta, assiste essa aula. Tiver mais dúvida ainda, assiste a outra aula que nós assistimos lá no dia 13, que eu fiz para vocês, porque aí vocês vão ver todo o conteúdo mais detalhadamente. Hoje eu não fiz assim tão detalhado, porque é uma aula de revisão, certo? Subentende-se que você já estudou esse conteúdo e aqui nós estamos só revisando para você relembrar algum detalhe que porventura não tenha atentado para ele, ou seja, você não tenha prestado atenção, né? Então, alguma coisa pode você não ter prestado atenção quando eu expliquei, aí aqui a gente faz uma revisão panorâmica, uma revisão rápida, para que você possa tentar aí relembrar ou recordar alguma coisa que esqueceu, ou então
aprender algo que você não tinha prestado atenção naquele dia, certo? Da aula no dia 13, na quarta-feira, tá ok? E agora nós vamos para a nossa atividade de casa, certo? Atividade de casa. Lembrando, pessoal, que é muito importante você fazer as atividades, porque é onde você vai praticando para aprender e assim conseguir boas notas nas provas, certo? A nossa atividade de casa, meus queridos, é na páginas 13, 14, 15, certo? 13, 14 e 15, beleza? Essa é a nossa atividade de casa, tá ok? Meus queridos alunos, um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aulinha de português, né? Que vai já começar, tá ok? Deus abençoe e até a nossa próxima aula aí.